Olá, tudo bem? Eu sou a Carla Soares, founder e presidente do Programa de Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no exterior. E é uma grande honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial, nesse congresso tão importante para os médicos veterinários, para os colegas e colaboradores que participam desta grande área que é o cuidado, o manejo sanitário, a produção, a reprodução dos grandes animais, né? Para mim, um grande desafio, enquanto médica veterinária, pesquisadora da área do desenvolvimento humano, em poder vir falar para vocês pela primeira vez sobre introdução à visão sistêmica na medicina veterinária. Uma área polêmica, uma área nova e uma área que nos convida, né, é um convite ao autoconhecimento e ao desenvolvimento das relações humanas e não humanas e da relação humana com a terra. Ou seja, a gente tem todo um princípio das bases ecológicas que dão essa sustentação para a visão sistêmica. Falar da visão sistêmica, esse tema tão novo na medicina veterinária, é falar da vida. Daí, os senhores e senhoras já podem ter noção da importância desta área do saber que tem um princípio filosófico e do desenvolvimento humano para a medicina veterinária. Esses estudos começaram na medicina veterinária a partir do programa de formação em medicina veterinária sistêmica no Brasil e no exterior há praticamente 3 anos e meio atrás, 2018/19, quando nós começamos a estudar o inconsciente coletivo do nosso sistema, dos médicos veterinários, dos estudantes, a partir de uma situação de adoecimento psíquico e emocional desse profissional, numa profissão tão linda e tão viva, entre aspas, né? Em tese viva, que é a medicina veterinária. Nesses estudos, nós publicamos um segundo livro meu, que é o Samurai e o Médico Veterinário, onde a gente conseguiu entender que este profissional, ele não é uma regra, porque nós estamos falando de vida e vida não é regra, tá? A gente não está falando de ciências exatas, e sim de ciências humanas e da saúde. Então, através dos nossos estudos, e eu sou uma pós-graduanda em psicanálise também, então através desses estudos do inconsciente coletivo da mente humana, e em especial do médico veterinário, e do meu próprio adoecimento na profissão. Eu tive síndrome de burnout, tentei suicídio 2 vezes, né? Então, através dessa dor que me fazia refletir sobre, inclusive, o próprio desligamento da minha profissão, né? Eu já pensei em deixar de ser médica veterinária. Nós começamos a estudar, né? O que moveria esse inconsciente, essa coletividade, esse grupo. E nós chegamos, né, dentro de uma conclusão, de um estudo, aonde nós estamos identificados com um arquétipo, que é o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do salvador, o arquétipo onde os heróis atuam. E isso, a longo prazo, médio e longo prazo, tem levado a um desgaste emocional profundo, né, do ser humano que opera atrás deste papel que é ser o médico veterinário. Dentro disso, nós chegamos também, dentro de uma observação, né, eu estou contando para vocês como nós chegamos dentro da teoria e dentro da visão sistêmica na medicina veterinária. Dentro desse estudo, nós percebemos também que os animais, eles são alocados em demandas emocionais nossas que muitas vezes nós ocultamos, negamos
e muitas vezes não as reconhecemos. Isso é um ponto de grande desafio, né? A negação da própria dor, né? Do que me constitui dentro da minha história familiar. Então, muitos médicos veterinários decidem trabalhar com os animais e com a natureza por um movimento interrompido de amor na infância, seja ele conhecido ou desconhecido. E nós temos propriedade para estar falando sobre isso. Não só de estudos clínicos, estudos de campo, estudos junto a psicólogos, psicanalistas e médicos veterinários e terapeutas. Então, a necessidade da aplicação da visão sistêmica, que é essa visão em rede, ela surgiu deste lugar. Então eu estou contando o início, né, o porquê que é tão importante a gente trazer esse conhecimento para dentro da nossa profissão. E com isso nós temos nos autotrabalhado e encontrado um lastro emocional que nos permite essa recolocação no mercado de trabalho através de um olhar que de fato esteja olhando para a vida. Infelizmente, a medicina veterinária, apesar de trabalhar com a saúde, com o meio ambiente, com a família, com o One Health, enfim, com a educação, com o desenvolvimento para uma sociedade melhor, com a alimentação do planeta, com a ecologia, muitas vezes nós estamos inconscientemente conectados com a morte, com o menos. Esse menos, ele é visto quando a gente entra em altos movimentos de competitividade, quando a gente entra no vitimismo com o nosso cliente, com o nosso dinheiro, a nossa própria relação com o dinheiro, de escassez, já é um movimento de estar conectado com a morte, com o menos. Então tudo isso foi sendo estudado, trabalhado, edificado, né, decodificado, para que houvesse um entendimento pedagógico para que estudantes, profissionais, professores universitários pudessem levar para dentro da medicina veterinária uma visão mais conectada com a vida. Visão sistêmica é isso, é conexão. Então ela surge, né, dentro dos saberes, a princípio dentro da biologia. E aqui eu gostaria de trazer dois grandes nomes que trazem essa visão em rede dos macrosistemas, que é o James Lovelock, que é um cientista da NASA, foi um grande pesquisador, foi a Marte, e ele traz que a Terra, ela é um organismo vivo. Então é uma teoria que a gente usa para completar a visão sistêmica. Então, quando o profissional ele tem essa visão de que nós estamos dentro de um organismo vivo, que tem a capacidade de se autorregular e de se evoluir para que haja essa conexão em rede da parte abiótica e biótica da Terra, nós estamos tendo uma visão de lugar, né? Então, qual o meu lugar dentro desse macrosistema? Esse é um ponto de pergunta extremamente importante, porque nós estamos falando de um organismo que surge no universo há 4,5 bilhões de anos atrás. As primeiras formas de vidas heterotróficas, né? Ou seja, com capacidade de autorregulação e capacidade de troca energética, surgem há 3,5 bilhões de anos. Então nós ficamos 1,5 bilhões de anos, né? Bilhão de anos, praticamente com organismos autotróficos que tinham sua própria energia, desenvolviam e não faziam essa troca com aquela instabilidade abiótica geoclimática que ainda existia na formação deste grande organismo vivo que James Lovelock chama de Gaia. Ou seja, Gaia é uma personificação desse feminino, do feminino na Terra. Ou seja, Gaia é o que recebe, é o que gera, é o que nutre, é o que cuida. E Urano, dentro dessa teoria, é considerada o pai, o masculino, que é visto, né, quando a gente analisa de uma forma junguiana e de uma forma mitológica, esse Urano representa o etéreo,
o espiritual, o imaterial, que é o que? O masculino. Então o masculino é representado pelas condições geoclimáticas da Terra e a grande mãe, o feminino, Gaia, pela capacidade de materializar e absorver essa manifestação na concretude e na realidade. Então veja que lindo que é a teoria dos macrosistemas, e é importante eu falar disso, por quê? Porque nós temos que ter uma percepção de lugar, né? Não como médico veterinário, mas como espécie humana. Então vejam, eu estou falando de um organismo que há 4,5 bilhões de anos surgiu através do Big Bang, e a espécie humana hoje, com pré-córtex, sistema límbico e toda essa capacidade de logos e raciocínio que nós temos e desenvolvimento, surgiu há apenas 120 mil anos. O Homo sapiens sapiens, ele entra nessa grande era que nós estamos já sendo convidados a olhar, que é a era antropoceno, que é a era dos grandes impactos da humanidade sobre essa grande mãe, a Terra. Então, quando a gente fala de visão sistêmica, eu começo a fazer o link. Se eu trabalho com a Terra, de onde vieram esses animais domésticos, como surgiu a cultura da alimentação onívora, carnívora, né? E qual o meu papel nesse grande cenário social, cultural e evolutivo, né? Isso eu estou trazendo para uma grande reflexão. Então, muitas vezes, né, a forma como nós nos identificamos com esse grande organismo vivo que é a Terra, ele é uma representação microscópica, vamos dizer assim, da forma como eu me relaciono com a minha própria mãe. Nós estamos falando aqui de mãe o tempo todo, uma no macro e outra no micro. Confúcio, que é o pai da educação na China e um grande cientista para a sociedade, estudado e decodificado até hoje, já dizia, abre aspas, a forma como eu trato as pessoas na sociedade é a forma como eu trato os meus pais. É possível que o desenvolvimento da produção de grandes animais possa ser compatível com metodologias e práticas de preservação dessa grande mãe. Eu acredito nisso, principalmente com a inclusão dos interesses de instituições civis, instituições políticas, instituições de povos indígenas, caboclos, afrodescendentes e etc. Só com o olhar sistêmico eu consigo perceber a importância desse todo que faz parte. E aqui eu queria complementar um pouco do que eu trouxe da teoria de Gaia, de James Lovelock, que é um grande cientista hoje no Brasil do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o professor Dr. Antônio Donato Nobre, um grande cientista reconhecido mundialmente, e ele diz, abre aspas, o ego é uma parte da nossa consciência apartada deste todo. Quando eu dissocio o meu ego, né, a minha parte de sobrevivência deste todo, eu me destaco deste todo, desse sistema completo, feito de partes, eu entro num movimento de autodestruição. Isso já é explicado por um grande biólogo através de um livro chamado O Gene Egoísta. Então, será que o nosso gene ele é egoísta ou altruísta? Em parte, ele deve ser egoísta, num sentido de sobrevivência da espécie. Contudo, se essa espécie biológica, chamada de ser humano, ela se destaca desse todo, não reconhecendo a importância geoclimática da Terra e da própria manifestação da biodiversidade que antecede a mim, eu posso me tornar
uma espécie com alta capacidade destrutiva na humanidade. Isso é visão sistêmica também. E os senhores que trabalham na modificação das paisagens globais necessitam ter essa sensibilidade para que num terceiro milênio nós não cheguemos no que nós hoje já estamos estudando, que são as destruições em massa do planeta. Eu participei recentemente de um congresso de desastres em massa, onde a medicina veterinária está atuando lindamente, mas numa postura de salvador, porque é impossível salvar grandes desastres, né? Grandes impactos causados pela manipulação humana dentro da alteração ecológica da Terra. Então a gente precisa ter essa consciência e trabalhar nesse macrosistema conectado com a vida de fato. Esse é um ponto. E isso parte do eu dentro do meu centro familiar, porque eu só consigo ter essa percepção quando eu sei quem eu sou. E esse processo de individuação, ele acontece quando eu me autoanaliso, quando eu me autoconheço e quando eu me autotrabalho dentro do meu primeiro sistema, que é o sistema familiar. Eu não quero entrar nesse aspecto da visão sistêmica e dentro do nosso trabalho, porque é uma área extremamente dolorosa da gente mexer e da gente falar, e não cabe aqui nesse momento. Contudo, é importante nós falarmos que nós estamos trabalhando com médicos veterinários e estudantes nesse autoconhecimento, nessa autopercepção de reconhecer de onde eu vim. Quem são esses seres humanos que um dia disseram sim e que vem esse eu? Os médicos veterinários estão tão completamente desconectados de si, apartados de si, muitas vezes, que nós perguntamos nas nossas aulas: quem é você? Quem é você? E a resposta é: eu sou médico veterinário, sou casado, tenho 3 filhos, um cachorro, um Fusca e etc. E a pergunta ela é mais profunda. Quem é você? Em 100% dos casos, nenhum médico veterinário consegue falar o seu nome completo. Eu sou Carla Abreu Soares, filha de... Você veio de algum lugar. Quando a gente não tem essa percepção de lugar e de onde eu vim, da minha história familiar, da minha história pretérita, eu tenho mais facilidade para me destacar desse todo e trabalhar numa postura de superioridade sobre outros seres humanos, os animais e a própria Terra. Tudo que antecede a mim e que tem uma força muito maior do que eu. Então eu queria deixar esse ponto de reflexão para vocês aqui, né, dizendo que sim, é necessário que a gente tenha um lastro, né? A gente está conectado com algo, com um sistema de origem. Esse sistema de origem, que muitas vezes é negado, ocultado e negligenciado, é que nos faz agir de forma agressiva e de forma disfuncional na sociedade, com os colegas, com os colaboradores, com o peão, né, com o fazendeiro, com o dono da terra e com tudo que envolve de forma complexa e dinâmica esse lugar aonde os animais, os grandes animais, são produzidos. Portanto, falar de visão sistêmica é falar de si próprio. Uma parte igualmente excluída na medicina veterinária, que é o próprio médico veterinário. Então a gente trabalha muito também dentro dessa nova visão, dessa filosofia, com uma triangulação que a gente chama de triângulo dramático de Karpman, aonde a gente começa a visualizar, o próprio profissional começa a visualizar os lugares e os papéis aonde ele se identifica em decorrência da sua própria história familiar. Então a gente encontra os papéis das vítimas, os papéis dos salvadores,
e os papéis dos perpetradores. E nós ficamos nessa triangulação doentia e disfuncional que tem causado mais dor, mais competitividade, mais escassez e mais desconexão com a vida. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de olhar para os grandes animais, que não é a minha área de atuação, através das constelações familiares, por exemplo, nós tivemos a grande surpresa de saber que a consciência desses animais, ela é algo extremamente visível e perceptível num campo morfogenético, por exemplo. E os animais, eles têm essa consciência da vida e da morte com muito mais clareza, muitas vezes, do que o próprio médico veterinário ou o estudante de veterinária que está conectado com esse trabalho. Eu falo disso porque eu fui clínica de pequenos e a gente trabalha e lida com a morte diariamente e lida com a questão da eutanásia e, no caso dos senhores, do abate. Enquanto nós não estivermos preparados psiquicamente, filosoficamente, para olharmos para a morte com igual importância como para a vida, nós iremos ainda estar nos ferindo profundamente nesse movimento de salvamento ou de autopunição e culpa. Nós temos diversos relatos de médicos veterinários que trabalham com grandes, que trabalham na área de abate e na parte sanitária, e muitas vezes há o relato, sim, da dor, da culpa e do medo. Então, dentro da visão sistêmica, nós aprendemos também a desenvolver um lastro emocional para que nós possamos ver a morte com uma certa naturalidade, ainda que seja questionável determinados tipos e formas de extermínio, eutanásia e abate de animais. Então, uma coisa não exclui outra. Se o abate é necessário, se nós precisamos vivenciar isso dentro da nossa profissão, mas que seja de uma forma humanizada, de uma forma ética e de uma forma que traga o máximo de bem-estar e vida para esses animais. Tudo isso também é visão sistêmica, né? Então, eu queria deixar, né, essa pequena contribuição e deixar também uma reflexão para vocês sobre leis sistêmicas que a gente usa com muita dificuldade, porque não faz parte, né? Nós estamos aprendendo a usar as leis sistêmicas. E eu queria trazer 3 delas, trazidas pelo grande filósofo Bert Hellinger, que é de difícil assimilação interna e de difícil prática no dia a dia. Porém, temos visto que é através dela que nós temos conseguido sentir a vida, sentir o amor e pacificar a medicina veterinária, uma profissão que surgiu e nasceu em tempos de guerra, para a guerra e através dos militares. Esse arquétipo, essa memória, ela ainda perpetua na medicina veterinária inconscientemente. E quando a gente usa e aplica as ordens, as ordenações para que o amor ele possa fluir de uma forma leve e alegre em nossa profissão, então eu consigo trazer para vocês com muita internalização já desse trabalho. Primeira ordem que dá condição para que nós possamos ter um pouco mais de leveza em qualquer área da medicina, inclusive dos grandes animais. Pertencimento. Essa é a primeira ordem de qualquer sistema. Todas as partes têm o direito de pertencer. Quem, no caso de vocês? Todos os que vieram antes naquela terra, a história daquela terra, os que foram mortos em prol do desenvolvimento daquela terra, os animais que foram mortos, os povos, os índios, os negros e etc. A família,
né? Nós atendemos não é pouco não, muitos casos de fazendas, né? E áreas de produção aonde aquelas famílias vinham em pé de guerra por gerações e gerações, então houveram muitos assassinatos. Todas essas pessoas pertencem àquele lugar. Os donos que vieram antes, os veterinários que passaram antes, tudo isso precisa ser honrado, visto e integrado. Isso é visão sistêmica, então todos têm o direito de pertencer. Os embriões descartados. Nós fizemos um trabalho lindo sobre fertilização in vitro através da visão sistêmica, isso será publicado agora no Tratado de Medicina Veterinária Sistêmica, volume 2, um trabalho profundo, lindo, de alma mesmo, né? O que acontece sistemicamente com esse monte de descarte de embriões? Isso tem um peso, e isso vai chegar, a conta chega, né? Então tudo isso precisa ser integrado conscientemente, né? Eu posso continuar fazendo a mesma coisa, mas não mais na inocência infantil de achar que eu não tenho nada a ver com isso. 2. Ordem e hierarquia. Todo sistema biológico ele tem uma ordenação e tem uma hierarquia. Então, em termos biológicos, quem veio antes tem precedência, tem mais força e tem mais sabedoria. Portanto, quando a gente honra quem chegou antes, seja espécie animal, humana ou não humana, a gente já tem um outro lugar dentro daquele sistema. E a hierarquia, porque toda empresa ela tem uma ordem com função, ou seja, quando um dono de terra não se apropria deste papel, provavelmente um diretor assumirá. Se chega um médico veterinário que tem 20 anos de formado, mas naquele lugar, naquela empresa, já tem um médico veterinário que tem só 5 anos de formado, mas já está lá há 4, chegou antes desse que tem 20, então aqui hierarquicamente precisa haver um respeito. O que chegou depois precisa respeitar quem está antes. Embora o que esteja antes precise olhar para esse que tem 20 anos de formado e diga, nossa, ele tem bastante experiência, mas aqui eu cheguei primeiro. Quando isso é respeitado, muitos conflitos interpessoais eles já são atenuados. Por isso que a gente aplica a visão sistêmica às organizações e às empresas. A gente faz diversas consultorias dentro desse aspecto, trabalhando o desenvolvimento humano. Todos precisam se olhar. E por fim, e talvez o mais complexo de todos, que é a terceira ordem, que dá fluxo para a vida, é o equilíbrio entre dar e tomar. Então, se eu trabalho X e ganho menos Y, né, aqui abaixo, aqui vai haver uma descompensação e normalmente essa relação ela tende a se romper. Então isso precisa estar equilibrado, esse dar e tomar, né, que é o receber, tanto nas partes materiais como nas partes relacionais. Então são as atenções, é a educação, é a gentileza, é a empatia. Então, gente, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Desse trabalho lindo que é a visão sistêmica, novo, profundo, e ele não é teórico só, ele é extremamente filosófico, mas ele é acima de tudo, vivenciado. Ele é vida, ele precisa ser vivido, para que aí sim a sua alma, o seu inconsciente, a sua psique, a sua parte etérica esteja em conexão com o corpo, que vai agir de acordo e de forma mais consciente com as suas emoções, com a sua história, sem culpas, sem vitimizações e sem pegar a sua mochila e colocar no colo do coleguinha ou do chefe ou do outro. A gente assume responsabilidades. Essa é a postura do adulto. Por isso que é tão desafiadora a visão sistêmica. E infelizmente,
A medicina veterinária, ela é composta ainda por corpos de adultos, mas com muitas crianças atuando na nossa profissão. Infelizmente é extremamente duro isso que eu estou falando, mas essa é a nossa realidade. Enquanto a gente não falar sim para esse não adultecer, a gente não vai conseguir amadurecer dentro da nossa profissão. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Um grande beijo, feliz congresso para todos e que vocês possam olhar para a visão sistêmica sem julgamento, sem crítica e principalmente sem conhecer essa área profundamente que a gente estuda desde Confúcio, Lao Tse, passa pela teoria geral dos sistemas, né? A gente entendendo que os sistemas são abertos, não são fechados, que eles têm 4 dinâmicas que acontecem na vida e acontecem dentro dos biomas. Nós passamos por dentro da psicanálise, entendendo o que Freud traz, o que Carl Jung traz através dos arquétipos, dos símbolos, do próprio inconsciente individual e coletivo. Nós passamos por Edmund Husserl, por Maurice Merleau-Ponty, que são grandes filósofos da área da percepção, do campo da percepção, né, do corpo e da percepção. Passamos por dentro, né, da medicina diferenciada, vista e trazida por William Reich, por Alexander Lowen, que traz a questão do corpo, né, como o nosso corpo é importante para a nossa capacidade de expressão, de sentir prazer, de sentir orgasmo, de sentir prazer pela vida, alegria pela vida, né, e como isso nos fere quando nós nos fechamos para as conexões, para o novo, para a vida. Passamos, por fim, por Bert Hellinger, que é um grande filósofo e que traz, sim, as leis sistêmicas, nos convidando a um olhar para as nossas bases familiares, para as culturas, para os povos e para o planeta. Então, um grande beijo para todos vocês, gratidão mais uma vez à comissão organizadora desse congresso tradicional na medicina veterinária e que pela primeira vez a gente traz esse assunto tão lindo, tão profundo, que é a visão sistêmica aplicada no desenvolvimento humano dentro da medicina veterinária. Um grande beijo e até breve.